Então vamos, nesses instantes, tranquilizar os nossos corações, procurarmos unir os nossos pensamentos no mesmo propósito, no mesmo ideal, em sintonia com esta equipe espiritual que nos acompanha, que nos auxilia, nossos companheiros de estudo, para que possamos tirar o máximo de proveito destes momentos tão importantes nas nossas vidas, para os nossos espíritos, para iluminar a nossa caminhada. Que o nosso amigo Everton possa também ser amparado para nos trazer os ensinamentos de Cristo nesta noite. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem. Vive, boa noite. A Larissa que chegou agora, boa noite. A Lili Cunha, boa noite para vocês. Que bom que a gente está com muita gente aí. Bom, vocês sabem que nós estamos ainda, né, numa perífase gigante, né, gente? A gente tem pego umas perífises assim muito grandes, né? Porque o Sermão do Monte fica um ano, né? Ou da planície, como gosta o Bruno, né? Depois nós foi mais rápido a Viúva de Naim e tal. E agora a gente tá nesse daqui, né? Já faz um tempo já. Já faz um tempo. Vai Mas mudando de assunto, mas não muda de capítulo. não muda de capítulo. Não muda de capítulo. Mas não tem problema, né? Não tem problema. Nós estamos aqui para estudar como se a gente conseguir interações diferentes, né? Se a gente tiver, né, o predicado de trazer essa visão, tudo bem. Bom, vou compartilhar aqui. Everton, Oi, você assistiu, alguém assistiu o tributo a Montenegro, Fernanda Montenegro? eu não. Ela fez o papel da samaritana. Foi Fez. muito, numa simplicidade, mas ela é grande. Você precisa ver que bonito que ficou. Olha Passou só. algum trechinho, né? Essa aí nos é muito cara, né? Bom, eu peguei aqui. A Claudinha fez uma retomada, né? Eu deixei o que ela havia colocado e vou acrescentar um pouquinho. Vou fazer do começo para quem perdeu semana passada. Então diz assim: Mas então saíste para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que profeta. Pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face meu anjo, que prepara o teu caminho diante de ti. Falando de João Batista. Eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Vimos tudo isso. Todo o povo que o ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo, sendo mergulhado no batismo de João. Os fariseus e os mestres da lei, não sendo batizados por ele, rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Mas a quem assemelharei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes a criancinhas sentadas na praça e clamam umas para as outras e dizem: Tocamos flautas para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Tá vendo? Ele dificulta a vida da gente. Pois veio João, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem daimon. Pausa. Aqui foi o que a gente viu até a semana passada. E aí a gente focou muito no quê? Na maledicência, né? Se a minha impressão estiver errada, Claudinha, você vai me corrigindo aí. Mas a gente falou muito do papel da língua, né? Daquilo que a gente
observa nos outros, né? Daquilo que a gente analisa. E aí, é quase que um espelho desse versículo, tem o outro que diz assim. Então, veio João Batista e fala, ó, não come nem bebe vinho, então fala, esse aí tem o demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, fica difícil agradar. Se não come e nem bebe, é porque é um fascinado, né? Um radical, é um obsediado. Se come e bebe, então é um comilão, um beberrão, né? Então tá difícil. E observa com quem ele anda. O estudo 100 do Miudinho lá de Uberaba pega exatamente esse versículo, e a gente tomou isso como uma referência, porque se a gente falar, bom, a figura do filho do homem a gente já falou, a questão de comer e de beber, nós já falamos em algum estudo, lembra que a gente trouxe até uma imagem lá da Tieta do Agreste, a irmã da Tieta, né? Perpétua. Perpétua, que a gente focou muito assim num falso moralismo, né? Acho que todo moralismo é falso, né? Acho que é até um pleonasmo, né? E então essas figuras a gente já viu. Mas aí o texto fala assim, ó: veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis: eis um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Que palavra chama a atenção de vocês nesse trecho? O que é importante aí? O homem Sim. come O homem comilão Acho que era é ele. amigo, amigo, É amigo de todos, amigo, né? amigo de publicanos e pecadores. É claro que num versículo tudo é importante, né? Porque senão não estava escrito, né? A gente já falou disso, que não há palavras inúteis no texto, sobretudo no Novo Testamento. Mas se a gente pensar que nós já vimos essas figuras, né? Do comilão, do beberrão, e tem uma coisa que eu quero falar. Que se fosse inverso, se fosse Jesus que não comia carne, não comia nada, e nem bebia vinho, olha, eu tenho certeza que o cristianismo hoje seria assim, ó, não pode passar perto de nada disso. Que sem ser assim, já tem muita gente que nos fala que é desse jeito, né? Não é isso? Eu já contei isso várias vezes aqui, mas tem gente que chegou agora e sempre fica a marca do exemplo. Pelo fato do meu pai ter sido alcoólatra ferrenho, né? Não sei se tem fé assim. Um alcoólatra graduado, né? Eu nunca bebi nada. Eu nunca bebi nada de álcool. Porque quando eu cheguei na adolescência, minha mãe falou: olha, tudo bem, é minha cruz, e tal. Mas os meus filhos eu não vou dar conta. Então, foi tipo uma ameaça, né? Então, eu nunca bebi nada. Até que aconteceram duas coisas na minha vida. Eu li um livro maravilhoso de Lucas, que é o apóstolo, né? Que não foi apóstolo próprio de Cristo, mas que é o evangelista que nós estudamos, médico de homens e de almas, a história de São Lucano ou São Lucas, né? E Lucas tomava um vinhozinho bom. E eu fui na Itália. E quando eu fui na Itália, eu falei assim, bom, aqui tem cristão. Se você falar para um cristão daqui que ele não pode tomar vinho para ser cristão, ele não vai ser, eu acho, né? Sim, falando, que louco, onde você leu isso, né? Então, quando a gente vem no texto do Evangelho e ele fala que Jesus tomava vinho e comia normalmente, né? Então, você pensa assim, eu acho que o Cristo já quis fazer isso para quebrar paradigmas,
Porque se não fosse assim, nós tava lascado. E os padres tomam vinho, né, da católica. Os padres tomam, abençoam o vinho, né? Bom, então a gente pula essa parte e chega no estudo naquilo que nós, né, elegemos como a temática do versículo de hoje, que é a palavra amigo. Amigo. Tá vendo uma imagem, né? Vou pôr dois videozinhos curtinhos aqui, pra vocês lembrarem de algum amigo. Isso que me lembrou o filme Rock. Você vê que a amizade de homem e de mulher é muito diferente, né? É muito diferente. Ali tá o homem malhando, fazendo esforço e tal, né? E no outro vídeo a amiga deve ter, sei lá, quebrado uma unha, Problema. uma coisa assim muito importante. E, e a outra vai consolá-la, né? Agora, tem uma coisa que a gente sempre quer assim, um amigo para cuidar de nós, para nas horas difíceis, da gente poder contar com alguém e tal. Mas com Jesus, a lógica é invertida. É um amigo do qual eu tenho que cuidar. Parece pouca coisa, mas não é. Parece pouca coisa, mas não é. É muito significativa. É muito significativa. Acho que no estudo, ou num dos estudos que eu ouço, o companheiro até ele cita um livro que talvez alguém já tenha lido que também, que é do Drummond, e fala que chama Amar, verbo intransitivo. Alguém já leu? É do Mário. Não é deve ser Mário de Andrade. Mário de Andrade, isso mesmo. Engraçado, seu Vicente, que o senhor não leu? Foi o Mário mesmo. Mas quando eu fui ler, porque amar, a gente aprende assim, que nas conjugações do verbo, na verdade, os verbos podem ser tudo, né? Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, né? Mas os verbos, eles têm uma propensão a ter uma transitividade, né? Ou não. Então, no verbo amar, geralmente a gente usa o verbo amar no transitivo direto. Quem ama, ama alguém, né? E o Mário de Andrade, ele quebra essa lógica porque ele fala amar, verbo intransitivo. Quer dizer, no sentido que eu entendi, amar só por amar. Amar Entende? por amar. Amar por amar. Sem o troco. Sem a recompensa. Engraçado que depois você vai ler o livro, não tem nada a ver com isso. Porque o livro trata de uma prostituta alemã que vem para o Brasil e tal. Então é muito diferente. Mas a ideia, entende? A ideia ela é muito significativa. E com o Cristo, essa amizade teria que ter, ou a gente terá que aprender, né? Essa vivência. Um amigo para que eu possa cuidar e amar. Se ele não me ama, aí já não é problema meu, né? É uma questão dele. E numa amizade longeva,
nós teremos muitos companheiros que terão momentos difíceis. E a gente vai ser amigo em todos os momentos? Eu sinto muitas vezes aqui o Ivan Capelato, e num dos cafés filosóficos, né, numa das suas, não sei se posso chamar de aula, mas suas falas, ele diz assim, que nós temos muitas vezes parceiros de prazer, parceiros ou do prazer. Então, é um conceito assim, rebuscado, né? Mas que a minha avó paterna dominava bem. Ela falava assim, os amigos do bar dos meus filhos, que eles adoravam bar. Então, enquanto estava no bar, era uma beleza. Mas se saísse do bar, não encontrava mais, né? Não tinha nenhuma interação. Não é dessa amizade que a gente está cuidando, e não é disso que a gente tem falado. Não é essa referência que a gente tem no Cristo. E aí, tem um livrinho, a imagem é bonita, mas eu vou tirar. Tem um livrinho aqui já recomendado milhares de vezes, chamado A Boa Nova, o Evangelhos, né? Que é o próprio Evangelho. E nesse livro tem um capítulo, né, chamado Amor e Renúncia. Amor e renúncia. E lá nesse livro, Jesus está na casa de Pedro. Diz a tradição que Jesus jamais pernoitou mais de uma vez numa mesma casa, com exceção da casa de Pedro e de Marta e Maria e Lázaro. Mas de casa de Pedro, seguramente, né, várias e várias vezes. E Pedro, gente, vocês sabem, né? O Pedro, ele é muito espontâneo. Ele é muito espontâneo. E numa das conversas, né, irmão X vai dizer assim, que o manto da noite, quer dizer, no finalzinho ali do dia, né, começava a ficar escuro, e Pedro estava com Jesus na sua casa. Jesus havia atendido no lago grande número de pessoas naquele dia, né? E aí o Pedro diz assim para ele: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação? Ele estava querendo dizer do início do missionato de Jesus, né? Que foi onde, gente? Onde é que Jesus começa a sua missão? Qual Casamento, que? bodas. Nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná. Para quem não se lembra, vou relembrar aqui, Jesus e os apóstolos, quem quiser assistir no The Chosen, é maravilhoso esse episódio. Maravilhoso. Eles, Ele pede, né? Dá um eles trabalho. vão até a festa, que durava 7 dias. 7 dias. Por que durava 7 dias? Porque não tem esse tanto de festa que tem hoje, né? Eu tô com um compromisso quarta que é um mêsversário. Mêsversário. Não é aniversário, é mêsversário. Você tem que... E esse eu tenho que ir, obrigado. Vou num começo só, que é da minha neta. Então, eles vão. E vocês sabem que a coisa mais feia do mundo, gente, assim,
Pode acontecer com a gente, perdoa se aconteceu com algum de vocês, na minha casa seguramente aconteceu, é você receber uma visita e de repente acaba o que você tem para servir, não é? Algum apertinho você já deve ter passado, né? Eu passei muitos já, muitos. Não, mano. Os amigos que era 10 vira 40. Comida 10 vai Um dia, quando eu 20, passei na né? magistratura, logo depois era meu aniversário, eu falei, eu vou fazer alguma coisa, né? E aí um espírito obsessor me soprou assim, não, mas pode convidar aquele pessoal X que ninguém vai, não. Janeiro chove, né, gente? Pensa uma chuva. E foi chegando gente, e foi chegando gente, e foi chegando gente. E aí lá pro meio, eu fiquei igual aquele desenho do pica-pau que a gente vai ficando pequenininho, assim, pequenininho, pequenininho. Almir Galvão foi em peso, verdade. Dois casos foi emblemático. De um amigo que eu chamei ele, né? E ele chegou com a mãe, com outro irmão e com a outro irmão, com a família inteira do irmão. Chegaram em 8. Aquilo me deu um aperto no coração. E depois, lá pelas tantas, que eu olho um amigo de Goiânia, que eu não via não sei quantos anos. Alguém falou para ele falou, vamos, eu tô em Franca, vamos sair. Eu falei, não, hoje tem uma festa do Everton, vamos também. E ele foi. E a comida acabou. Eu não gosto nem de Haja lembrar. água no feijão, hein, gente? Eu não gosto de lembrar. Eu gosto, que eu choro até. Para ver o quanto é amado até aquele dia. Depois, vive. Depois. Bom, era isso que aqueles noivos estavam passando. Pior. Pior, porque o judeu é muito. E acabou o quê? O vinho. Acabou o vinho. E aí Maria vai até ele e fala, Jesus, eles não têm vinho. E Jesus responde de uma forma que a gente fala assim, mas como é que ele fala assim para a mãe? Mulher, que queres de mim? Não é chegada a minha hora. Agora, assim, a gente fala, como que fala assim, mulher, né? É porque a gente usa um anacronismo, a gente pega a mulher de hoje e põe para aquele tempo. Mas naquele tempo, para chamar alguém de mulher, tinha que ter muito amor. E ela entende, porque ela fala assim, ó, faça o que ele mandar. E aí, coloca aquele tanto de, vou chamar de bilha aqui, né? Mas eram grandes frascos, né? E Jesus transforma aquela água em vinho. No melhor vinho. Então pensa que você está chegando em casa. Você está chegando em casa e um amigo te liga e fala assim, fulano, rapaz do céu, você não sabe. Eu tô com a casa cheia de gente aqui e acabou o meu chopp. E eu tô sem dinheiro para comprar mais chopp e não posso sair daqui. Será que você não vai lá no chopp, não sei qual aí que tem, que eu não manjo nada de chopp? Você não vai lá e não traz para mim? E eu te pago depois, porque se você souber fazer a água virar chopp, você pode ir direto. Mas eu acho que você não vai saber, né? Aí o Aloysio fala assim, pergunta lá para um personagem que é o Ditim. Fala disso, seu Ditim, pede pro senhor. O senhor responde o quê? Você vai falar para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você tá querendo que eu te leve o álcool aí, mas o álcool, ele é muito maléfico para a saúde, para tudo. E vai ficar cheio de espírito obsessor aí. Na sexta-feira teve uma festa aqui na minha casa chamada Halloween. Eu cheguei em casa, acho que um brau deve ser daquele jeito, né?
tudo escuro, os corpos pendurados, né? Mas aí minha filha me pede para fazer. Eu vou falar para ela, não, minha filha, olha, vocês vão baixar muita Meu vibração Deus. aqui de casa. Sim. Então, você vai ou você não vai? Você é amigo ou você não é? Você vai ter que ter abnegação, renúncia. Porque você está querendo aquele dia ficar quietinho. Você não quer ver nada, nem ninguém. Chegou de viagem. Mas às vezes, para fazer uma mudança, né? Cadê o Flamos? O Flamos aí. Falei, brinco com o Flamos, que o Flamos é a pessoa que mais mudou no mundo que eu Foi conheço. mesmo. Eu já tenho umas 3 encarnações de crédito com o Flamos, de mudança. Tem, pior que tem. Tô mentindo, Flamos? É verdade, Everson. Daqui a pouco Não, eu mudo de novo. não conta muito, Flamos, que é parente, né? Então, É, assim, esse mérito meu é minguado, é pequeno. E também, quantas vezes Obrigação, né? ele já me ajudou também, né? Mas, entende o sentido do que é? Só que Pedro, ele é igual os nossos dirigentes de centro. Ele não conforma. Ele não conforma. Então ele diz assim: Senhor, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E aí Jesus fala assim: Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Conheces a alegria de servir um amigo? Vocês lembram quando depois do Cristo, eu acho que a gente tem mania de classificar, né, Claudinha? A gente estudou isso, né? Vamos pro top 5 aí, ó, top 3. Um italianinho, Francisco de Assis, que propõe um jejum para os seus seguidores. Durante a noite ele acorda, o companheiro está chorando de fome. De fome. Ele fala: eu queria tanto comer um franguinho. E Francisco de Assis sai do jejum. Porque Jesus estava respondendo para Simão, mas ele está ali ouvindo também, na outra vida, como João Evangelista. Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Gente, é melhor servir ou ser servido? Servir, com certeza. 1000 vezes servido. Parabéns. Ali, ó. A servidora de todas as horas, né? A Lígia está apontando aqui para a dona Meire, né? Que está aqui na nossa frente, mas não tem problema falar. O mérito que a dona Meire tem de quantas pessoas cuidadas em cama, abrindo mão de tudo, praticamente. Não é para qualquer um, não. Aí ele responde assim, ó, e Jesus continua: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então é como se ele dissesse: o vinho ali era, vou usar era água fluidificada. Era o que eu podia fazer de melhor para aquelas pessoas naquele momento. Ele diz assim: estou com os meus amigos
e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Onde os nossos amigos, a nossa casa, onde eles queiram vir, se sintam bem, se sintam em casa. Se a gente puder traduzir, que eles se sintam conosco, como se eles estivessem na casa deles. Até melhor, porque na casa deles eles fazem mais do que fazem quando estão na casa da gente, né? E aí vai sair, fulano, fica mais um pouquinho. Eu tô assando um pão de queijo. Eu sei que você adora um pão de queijo. Comprei um queijinho aqui, vou passar um café. Eu lembro quando o Haroldo veio aqui, eu dei uma estudada no que ele gostava, né? O Haroldo é mineiro, adora pão de queijo, né? E aí a gente serviu um queijo canastra, um pão de queijo e um doce de leite. E aí ele comeu o pão de queijo assim, mordeu, e ele falou assim, rapaz do céu, isso aqui para ficar bom tem que piorar muito. Tem que piorar, né? Tem que piorar muito. Então, é essa interação, é esse jeito aí. E quando eu estudei as biografias de Kardec era um grande anfitrião. O Chico era um grande anfitrião. A ponto das pessoas saírem do conforto das suas casas para ficar lá com ele. Então, quando a gente fala do amar, a gente pensa assim, sempre, né, lá longe, né, distribuir sopa, levar enxoval, não é? Aí você chega em casa e fala, agora não, agora não me liga aqui não, que agora eu tô descansando. E aí Jesus vai completar, fala assim, as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los. Amá-los quem? Os amigos. Enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Mas Pedro é muito nós. Ele não conforma. Ele fala assim, e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Fiz tudo para esse marvado. E ele faz isso. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertam um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, aquilo que nós fizermos em favor do outro, aquilo não tem volta. Aquilo é para sempre. E lá no final da lição ele vai dizer assim, tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. Porque irmão é irmão, né? Diz o ditado popular, parente a gente não escolhe. Escolhe, né? Escolhe um pouco, o resto vem forçado, né? Mas amigo a gente elege, né, gente? É coisa diferente. É coisa diferente. A ponto de Jesus falar assim, quem quiser me seguir, abandone pai e mãe. Como dizer assim, a verdadeira parentela é a parentela do Espírito. É aquilo que a gente chama, né, pelo coração. Não é o que é coercitivo,
Não é aquilo que é vincado, jungido. É aquilo que a gente vai escolher. Vocês estão muito quietinhos, hein? O Everton, tem Oi. até eu, assim, não é da minha área, mas a gente tem uma liberação hormonal quando você dá um presente para alguém, quando você dá alguma coisa para o outro e deixa o outro feliz, isso reverbera em você, porque você tem uma descarga de hormônios de prazer, de alegria, né, de felicidade, por estar fazendo bem para o outro, fazendo algo que também trouxe esse sentimento, essas sensações para o outro. Se não me engano, é ocitocina, Milena. Isso mesmo. A Lígia falou que é isso mesmo. É isso Ocitocina. mesmo. Tô assim. Alguém falou? Eu falei que é citocina mesmo. Ah, Isso mesmo. Que é o hormônio do amor que a gente chama, né? Que é o que é liberado no parto. Meu filho falou esses dias, né, que eu estava estudando sobre isso na faculdade. Aí ele falou, mãe, a gente quer ver uma liberação boa de citocina, a gente ficar abraçado com o outro pelo menos uns 3 minutos. Não pode ser um abraço rápido, tem que abraçar e ficar um pouquinho. Aí eu falei, então vem cá, minha. Aí, às vezes eu vou abraçar, vem cá, vamos trocar de citocina um para o outro. aí eu peguei um outro versículo lá em João. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. A fala do Cristo, ela é muito verdadeira, né? Ela é muito verdadeira. Bom, livro Consolador. Poderemos obter uma definição da amizade? Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Se alguém discordar, pode falar, gente. Eu que escrevi isso aqui da minha cabeça mesmo, assim, pus aí. Quem sabe ser verdadeiro amigo é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito, que conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Vai escrever? Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Eu me lembrei de muita coisa, né? Porque isso aqui tem muita coisa. Mas lembrei da fala de Maria de Nazaré para Eurípides Barçanufo, uma comunicação. Ela diz assim: amai, amai excessivamente, a fim de excessivamente serdes amados. Aí pensei, quem é que amou excessivamente? Aí lembrei de Bezerra de Menezes, quando chega no outro plano da vida e acorda, né, numa espécie de hospital, uma enfermaria, não sei.
Acho que mais para um hotel, né? Nós que tá mais para o hospital, né? E aí ele tá ouvindo, né, o som lá fora de Cecília. Cecília, a emissária de Celina. Maria. Celina. Cel... A Celina. Não, é Cecília, não é, gente? Minha mãe tá falando que é Celina. Bom, e ela fala assim: ouve essas vozes? E aí ele vai até a janela e olha da janela uma multidão de espíritos louvando o seu nome. Eram os espíritos aos quais ele havia auxiliado, ou o próprio espírito, ou a família dele. E ele pergunta quem são. Ele pergunta, ele responde, e aí, espírito evoluído é difícil. Ele chora, porque ele fala assim: eu devia ter feito mais. Lembra do A Lista de Schindler, o filme? Que quando ele vai lendo a lista, o contador dele vai lendo a lista, e ele começa a chorar, ele fala assim: eu podia ter feito mais. Isso aqui, ele tira o anel, ele fala: isso aqui teria salvo mais 10, mais 5. Esses grandes, o filme é do Spielberg, né? Eu acho que esses grandes artistas, eles escolhem essas histórias, né? Essa inspiração em outros planos, né, seu Vicente? Nós temos exemplos aqui, nós já falamos a respeito, porque é muito amor, né? É muito amor. Uma coisinha. Quando o Spielberg estava fazendo. Você conhece o Viktor Frankl, o criador da logoterapia? Ele Conheço tem de nome, mas não li. um livro Mas maravilhoso que chama Em Busca de Sentido. É maravilhoso. Ele passou por vários campos e, por último, passou por Auschwitz, né? Ele ligava para o Spielberg todos os dias, quando ele estava produzindo o filme, do tanto que era pesado, para perguntar como que o Spielberg estava. Tanto que ele tinha consciência que aquilo lá te punha de frente com o pior do ser humano. é. E aí essa frase que eu coloquei, Jesus é o divino amigo da humanidade, é do livro. É do livro, eu só destaquei. Sim, se falando de amizade, Jesus vai ser sempre. Então, quando a gente estudou muito sobre a cura, né, o espírito e tal, eu lembro de eu ter falado assim. Acho que o maior título que a gente pode atribuir a Jesus é de médico das almas. Nesse estudo aqui, lá no começo eu falei isso. O maior título que a gente pode atribuir a Jesus é do médico das almas. Eu vou me corrigir, que o maior título que a gente pode atribuir é o de amigo a Jesus. Porque aí envolve mais coisas ainda, né? Não é só a cura da doença, é muito mais coisa. É muito mais profundo. Caravaggio. Quem que tá beijando Jesus, gente? Judas. Judas. E logo que chegou, aproximou-lhe dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. Caravaggio coloca, claro, né, numa interpretação do artista, né, como se Jesus meio que recusasse aquele beijo, mas ele não recusa. Ele diz assim, lá pelo meio dessa passagem: não são os inimigos declarados da sua missão divina que vêm buscá-lo no Getsemane. 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 Sente-se envolvido na grande amargura por um beijo. O Senhor conhecia a realidade amarga. É assim que me entregas? Falou ao discípulo. O companheiro frágil perturba-se e treme, e não responde.
e não responde. No silêncio que atravessou os séculos, né? No silêncio que atravessou os séculos. Se não é assim, né? Que muitas vezes nós tratamos os nossos amigos. Tô falando isso tudo aqui, gente. Não é porque eu sei ser amigo, não, viu? E eles estão falando isso tudo para nós. Não é porque a gente sabe ser todo mundo aqui. Claro, tem uns melhores, outros piores aqui, né? E tal. É, mas assim, é porque a gente tá aprendendo isso. Porque fatalmente, em muitos momentos, nós falhamos miseravelmente como amigos. Aí quero. Você coloca, Claudinha, para mim? Um testemunho de amizade. É do Vinícius, mas a interpretação é de Boldrin. Antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Recebeu uma fala assim. Eu me lembro quando eu fiz 40 anos, que já faz muito tempo, infelizmente, e uma amiga, ela me deu um pacote de bolacha de amendoim. Então você pensa assim, um pacote de bolacha?
Mas o bilhete que ela escreveu, ela falava assim, ela na visão dela, né? Ela falava assim: eu fiquei pensando em dar o que dar para alguém que já tem tudo. E não, nada me vinha à mente. Então, eu lembrei de quanto, ela me chamava de senhor, porque ela era minha funcionária lá no fórum de Igarapava, de quanto o senhor gostava dos biscoitos de amendoim e quanto era bom as nossas tardes nos cafés, numa memória que eu nunca mais vou esquecer. E aí completava com alguma coisa pessoal. Foi o maior presente que eu ganhei naquele aniversário. Everton, Oi. você falando sobre isso, né? Essa palavra amigo tem uma dimensão tão grande quando você falou aí que o Cristo é nosso amigo, né? E pensando ele a relação ali com Judas, ele viu, ele experimentou assim, acho que uma das piores coisas que você, quando você ama alguém e aquela pessoa, né, te trai e mesmo assim você continua amando, que é o que ele fez, né? Que ele sabia ali que ele tinha o melhor para doar, né? E que ele continuava vendo isso. Então, como é difícil a gente ter essa visão de olhar que o outro tem um cristal dentro de si, que um dia aquilo vai desabrochar, né? Esse que é o grande é o grande ensinamento de Jesus com essa palavra amigo, né? Nesse estudo que você trouxe aí, né? Então, se a gente já falhou muito, a gente pode renovar, né? Há um tempo assim, curto até, nós tínhamos um amigo que entrou num período muito difícil, uma vibração muito pesada, uma depressão muito profunda. E muitas vezes ele me ligava e falava assim: você pode tomar um café comigo? Você pode me encontrar? E a Lídia, né, me perguntou assim: "Não, você vai encontrar fulano?" Eu falei: eu vou, porque ele está precisando muito. E eu vejo agora, refeito, assim, já reequilibrado, e me sinto muito feliz. Porque quando a gente olha em perspectiva, gente, todo mundo que está aqui, até quem a gente odeia, um dia será como Cristo. E como o Emmanuel nos ensina que o bem que nós fizermos em algum lugar é nosso advogado em qualquer parte, um dia nós encontraremos aquele espírito que era difícil, para usar um termo eufêmico, né? Difícil, e a gente segurou, né? Sobre esse valor que a gente tem um texto do padre Antônio Vieira que eu gosto muito, muito, numa interpretação do Lima Duarte. Eu coloquei aí, Claudinha, mandei para você no mesmo link. Mas antes dele, enquanto você vai abrindo aí, antes dele, tem uma poesia de Casimiro Cunha chamada O Amigo. O. Então, se é o, é o cara, né? Então ele diz assim, tá no livro Cartas do Evangelho, O Amigo. Muitas vezes sobre a terra só achas o amigo vão, que te espera no caminho com o punhal da ingratidão. Mas é que nunca procuras o amigo terno e fiel, que roubaria a amargura dos teus instantes de fel. Esse amigo podes tê-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé, à luz da meditação. É Jesus. Lembra-te sempre que o Mestre te acolherá. Se o amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. E sobre essas nossas reflexões de vale bem, de mal, vou encerrar com esse texto do Padre Antônio pela interpretação de outro gênio chamado Lima Duarte. Bonito, né? Mas não quero encerrar com essa reflexão que às vezes nos toca. Me lembrei aqui no finalzinho de Amélia Rodrigues, um dos textos mais lindos que existe para mim,
que é o poema de gratidão. E no finalzinho, quando a gente se sentir muito só, ela termina assim, ó. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bagalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, da mulher ou de marido, do filho ou do irmão, a presença de um amigo, a companhia, ao menos de um cão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, meus amigos. Que lindo. Obrigado Obrigada pela por isso reflexão, tudo. Everton. Vou deixar como prece, viu, queridos? Boa noite. Até domingo que vem. Beijo. Valeu.